Capítulo 339 de Black Clover no ar. Eu já tava com saudade de falar dos capítulos com vocês. Será que vocês também estavam com saudades de eu chegar aqui pra gente poder fazer as análises? Eu espero que sim. Então hoje a gente vai falar do declínio e da ascensão psicológica do Asta, de como ele tá esgotado psicologicamente a ponto de pensar em desistir de tudo, né? De achar que ele não presta pra mais nada. A gente vai falar também do fato dos moradores da Terra do Sol terem um pezinho atrás ali com os estrangeiros, tem coisa escondida nesse meio aí, e sobre o início do novo treinamento do Asta, que chega no momento certo para poder renovar as esperanças dele, né? E trazer a validação emocional tão necessária de que ele ainda tem chances de fazer alguma coisa. Inclusive, mostra que o limite dele de poder tá ainda muito longe de ser alcançado. Gente, o Asta vai tornar um monstrão grande. A hora que sair da jaula, o bicho vai pegar. Anota aí. Mas antes, já deixa um like de vocês aqui nesse vídeo, vão comentando o que vocês acharam aí do capítulo, se gostaram, se não gostaram. Eu sei que são capítulos mais tranquilos, mais calminhos, mas que são necessários para a construção agora desse arco, né? E se vocês puderem me apoiar se tornando membros aqui do canal, ou através desse coraçãozinho que tem aqui, que é o Valeu Demais, eu agradeço bastante. Então bora lá pra gente poder conversar sobre tudo isso e muito mais. O capítulo começa com aquela cena infame, né, da Ishika lá agarrando a cabeça do Asta, da mesma forma que o Yami fez quando ele conheceu lá o Pia no teste de admissão para os Cavaleiros Mágicos. E essa cena é bem interessante não só por causa do teor cômico dela, mas também porque a gente pode ter uma noção, né, de como a forma que ela utiliza o Ki faz com que ela seja bem forte. E talvez você esteja pensando agora aí, Fernanda, como é que uma cena dela agarrando a cabeça do Asta ali pode dizer isso? É bem fácil, eu vou explicar pra vocês. Gente, lembra do Yami? Pensa no Yami agora, aquela cena dele lá de sunguinha na praia. O cara é maior que o Léo Stronda, né? Que o Toguro e que aquele médico filósofo lá que vive em podcasts, os três juntos, né? Juntos os três, o Yami é maior que eles. Olhem o tamanho da mão do Yami. O Asta, né, é do tamanho de um hidrante perto dele. E na ocasião que o Yami agarrou ele lá desse jeito, o Asta ainda era um franguinho, magrelinho, mais baixinho, né, que mais baixo ainda do que ele é agora, ele não cresceu muito em altura. Então, para um cara do tamanho do Yami, né, com cada braço dele maior que as minhas duas coxas juntas, apesar que isso não é difícil porque as minhas coxas são finas, era totalmente possível que ele agarrasse o Asta pela cabeça e erguesse ele, certo? Meu, é a mesma coisa que você pegar, sei lá, um filhote de gato. Só que olha pro tamanho da Ishika. Ela é muito delicadinha. Se vocês repararem nos painéis em que ela tá do lado do Asta, os dois têm quase a mesma altura, ou seja, ela é pequenininha. Talvez ela seja um pouco mais alta que o Asta, né, mas pouca coisa. E além disso, o corpo dela é bem franzino, bem magrinho, esbelto, como eu gostaria de ser, inclusive, né? E como a mão dela é muito pequenininha, parece uma mãozinha de princesa, bem delicadinha, né? Mas a bicha tem força o suficiente para poder erguer o Asta na versão monstrão bombado que saiu da jaula com os músculos, né? Com o dobro ou o triplo do tamanho do que lá na ocasião do Yami. E ela faz isso sem esforço nenhum, não cai uma gota de suor da cara dela, né? Ela não fica nem ofegante fazendo isso. A Ishika é o terror desse arco, pode acreditar. Fora que a expressão que ela faz ali naquele painel, né, no segundo painel, deixa muito claro o quanto ela tem de semelhança física com o Yami, né? Não é só a personalidade dela, né? Dizem que a personalidade também é genética, mas ali ela é praticamente a versão feminina do Yami, a cara dela, o mesmo olhar, a mesma sobrancelha assim pra dentro. Ela é o verdadeiro demônio desse mangá, puta merda. Mas apesar de tudo isso, ela tem uma fala ali que pode fazer a gente deduzir que a diferença de idade entre eles, entre ela e o Yami, não seja tão grande assim. Por quê? Porque ela fala que ela não dá a mínima para aquele homem infantil, né? Então, se ela tem essa opinião sobre o Yami, significa que ela teve convívio com ele tempo o suficiente antes dele sumir para poder enxergar ele desse jeito. Se ela fosse um bebê ou uma criança de 3, 4, 5 anos de idade, né, quando ele naufragou lá e sumiu, ela não ia ter tido tempo o suficiente de criar essa visão sobre ele, porque ela não teria maturidade o suficiente, né, convívio o suficiente também para poder formar uma opinião própria e um ponto de vista dela sobre o que são atitudes
atitudes infantis ou não. Então, muita gente está teorizando que ela era um bebê ou ela era muito criança. Eu acho que não. Ela já era um pouco mais crescidinha. A diferença de idade deles não deve ser tão brutal assim. E enquanto isso tudo aí tá rolando, eles ainda estão lá no meio da cidade. E óbvio, com o escândalo que ela e o Asta estão fazendo ali, as pessoas ficam curiosas, né? Afinal de contas, todo mundo gosta de uma fofoca, todo mundo gosta de um barraco. Se não gostasse, o BBB e a Fazenda não ia ter tanta visualização na internet, na televisão, e não ia estar sempre lá nos trends do Twitter sendo exibidos, né? E quando a galera que tá passando pra poder cuidar da vida dos outros vê toda essa situação, eles na hora percebem que o Asta possui características muito distintas do povo nativo daquela região. É tipo eu desembarcar lá no Japão, né? Não tem como não perceberem que eu sou uma estrangeira, né? Então o fato ali é que eles reparam na cor do cabelo do Asta, e isso indica que os cabelos pretos são uma característica marcante no DNA deles. Só que, diferente da forma que o povo de Clover encara os estrangeiros com preconceito, com uma coisa assim muito mais cruel, muito mais doída, querendo expulsar eles de lá, humilhando, aqui eles possuem uma visão mais de medo, sabe, de ressalva. Além disso, eles também comentam sobre o braço do Asta, e aí nesse momento o Ryuya faz o que é melhor, né? Fugir dali do que ter que dar explicação. Então ele pega e estica o Asta aqui embaixo dos braços, ó, e corre. Mas reparem na expressão que o Ryuya faz ali. Ele não estava só preocupado por verem que o Asta é um estrangeiro. Mais pra frente é explicado que o povo da Terra do Sol possui ali uma espécie de misticismo ligado a pessoas de outros países, como se eles fossem culpados por trazerem o mal ali pro país. Mas é importante a gente levar em consideração que esse tipo de crença não nasce ali na cabecinha de uma sociedade toda e é perpetuada assim do nada, né, de forma aleatória. Geralmente isso se desenvolve de uma forma para poder explicar o inexplicável. Por isso o uso das palavras ali é dito, o que mostra dessa forma que não necessariamente esses desastres que os estrangeiros causaram seja algo confirmado, mas que pode ser que foi relacionado a eles em algum tempo em que havia algum estrangeiro no país, né, e algo muito ruim aconteceu, e essa crença foi passada de geração a geração, e aí vai se perdendo também um pouquinho no meio disso, né? Ou pode indicar que algum estrangeiro, algum dia, há muito tempo, chegou lá, fez a maior algazarra, surubada, e a história foi sendo contada e recontada, e aí foi sendo mudada, né? Foi ficando mais vaga, criando só a crença de que estrangeiros representam mal agouro. Eu particularmente acredito que seja uma mistura das duas coisas. E por quê? Porque é muito nítido que o Shogun tá escondendo algo a mais no meio desse rolo aí. Eu já falei nos vídeos anteriores aqui, né? Mas vocês repararam como ele sempre dá respostas evasivas pro Asta quando ele fala sobre voltar pra Clover, sobre precisar e salvar a galera? O Ryuya nunca fala de fato, olha, tem 7 dias pro Lúcio atacar, vamos treinar esses 7 dias, olha, pra voltar pra Clover, sei lá, a gente precisa de um eclipse lunar do Sol, de Júpiter, de Netuno juntos, sei lá, algo que seria muito complicado, muito difícil, quase impossível de fazer, mas toda vez ele só enfatiza que o Asta não pode fazer nada na condição que ele tá. Óbvio, todo mundo sabe, inclusive o Asta, que agora ele não tem chances contra o Lucius, né? Mas o foco aqui é mostrar que o Ryuya tá escondendo alguma coisa, né? Senão ele teria sido direto. E essa incógnita pode estar ligada à geolocalização da Terra do Sol e também à localização temporal em que eles estão. Pode ser que seja uma dimensão de tempo diferente, o que faria sentido já que o Lucius tem o poder do Astaroth, né? Então teria uma ligação aí, uma coisa mais entrelaçada. Talvez em algum momento da humanidade a Terra do Sol fizesse fronteira com algum dos 4 reinos, o Astaroth estivesse lá, sei lá, passeando, sei lá o que ele ia estar fazendo lá. O Lucius foi lá pegar o Astaroth, eles travaram uma batalha até o Lucius conseguir purificar o demônio, mas segundos antes, ali milésimos de segundos antes disso acontecer, o Astaroth teria lançado um poder, né, um feitiço, no caso um poder, uma magia temporal que separasse a Terra do Sol do continente todo ali, né, e mandasse para algum lugar diferente no espaço-tempo. E analisando o mapa dos 4 reinos, eu diria ainda que se fosse isso mesmo, a Terra do Sol deveria fazer fronteira com o reino de Spade. Analisa o mapa aqui por mim.
comigo. O mapa mostra ali claramente um espaço de terra que continua mais para dentro ali, depois de Spade, ali no topinho do mapa, sabe? Que poderia ser a fronteira com a Terra do Sol, que não existe mais naquela dimensão temporal onde os 4 reinos estão. E também não tem uma zona de grande zona mágica, né? Uma região de grande zona mágica ali, densa tal, nesse pedacinho. O que poderia ter sido usado pelo Astaroth para poder fazer esse plano todo aí, usando essa, né, a mistura ali da zona de grande magia com a magia dele e tal, porque ele conhece o futuro. Então, como ele já sabia, né, provavelmente ele sabia o que ia acontecer, e sabendo o que o Lucius ia fazer, ele fez tudo isso para deixar a Terra do Sol escondida do Lucius em outra era, outro tempo, né, outra dimensão temporal, e que em uma condição específica relacionada ao Asta, que aí eu não sei qual a forma, né, ele poderia ser explicado, mas que seria um gatilho para abrir uma fenda no espaço-tempo e o Asta ir para lá, treinar e voltar para poder vencer o Lucius e o próprio Astaroth ser liberto por ele. Vocês conseguiram pegar a ideia? Não sei se ficou bem explicado. Pode ser também que nessa ocasião o próprio Astaroth tenha se dividido em 2 para conseguir sobreviver. Uma metade foi lá para o submundo na forma do Lieb, a outra metade foi lá para a barriga da Licita na forma do Asta. E como o Lucius purificou o poder demoníaco dele e roubou esse poder, né? Ele se dividiu e aí o Asta nasceu sem magia e o Lieb nasceu com a antimagia. Seria uma teoria que, apesar de não estar completa, né? Na verdade eu teorizei aqui, mas eu não tive muito tempo para ir mais a fundo, mas tem questões que dariam para ser implementadas aqui e tem alguns furinhos também, mas seria uma teoria coerente. O que é que vocês acham? Comentam aqui embaixo comigo. Para que, depois de mais uma vez ressaltar que o Asta não tem condições de vencer com o poder que ele tem agora, o Ryuya acalma o Asta dizendo que tá tudo bem, né? Que ele ainda tem tempo, o que pode indicar, como eu já disse, que o tempo aqui na Terra do Sol passa de uma forma completamente diferente do tempo lá em Clover. Gente, o Shogun já viu tudo que o Lucius fez, já sabe que o poder do cara é esmagador, disse, né, ali nesse capítulo que se o Lucius vencer a Terra do Sol nascente também vai se ferrar, e ele tá muito calmo em relação a tudo isso, insistindo muito no treinamento do Asta. Então me parece provável que apesar dele ter toda essa maturidade, né, e ser um estrategista para poder ter chegado a nível de se tornar líder daquele país, né, que se os 7 dias ali se passarem numa velocidade diferente dos 7 dias lá do continente, ele estaria ali bem tranquilo, né? E se não fosse dessa forma, ele não ia estar tão de boas, ele ia estar mais desesperado mesmo sem tentar transparecer. Então isso pode ser que seja realmente uma realidade. Além disso, o fato dele apostar tanto no treinamento do Asta também sugere que o Asta é a única opção viável para poder vencer o Lucius e que ele já tenha visto, né? Porque senão, com o risco do país dele também ser dizimado pelo demônio lá, se o Asta não fosse ficar forte o suficiente para poder vencer o Lucius, o Ryuya nem ia apostar nessa possibilidade de perder tempo treinando o Pia. E é claro que, por mais que o poder de visão do Ryuya não possa ser tão claro, né, quanto o do Lucius, na verdade a gente não tem muita informação o suficiente para poder saber até onde vai essa capacidade dele de prever algo, né, ou se ele enxerga tão claramente, não foi bem detalhado e a gente precisa de mais explicações, mas dá pra gente deduzir que ele já teve um vislumbre de que treinar o Asta com a técnica deles é a única opção que pode dar para a humanidade toda a mínima chance de sobreviver ao Lucius. Então, muita coisa interconectada aqui, né, que torna tudo isso muito suspeito, mas que começa a dar um direcionamento pra gente, pra tudo o que pode ter acontecido até agora, né, do nascimento do Asta, falta de poder, antimagia, nascimento lá com a Licita, Július, Lúcius, de como Asta veio parar pra cá e o Lucius não teria visto. Dá pra gente começar a teorizar algumas coisas. Pode ser, inclusive, que esse olho do Ryuya seja algum resquício de poder do Astaroth, né? Nessa teoria que eu falei pra vocês, que talvez tivesse sido atingido propositalmente pelo Astaroth para que ele pudesse, de alguma forma, saber o mínimo possível para que o plano do Astaroth desse certo de se auto-salvar. Imagina, pode ser que seja possível, né? Tanto que vocês perceberam como ali ninguém ficou assustado em relação ao Lieb ser um demônio. Ninguém ali teve preconceito ou o medo, né, que a gente viu lá no outro continente em relação aos demônios. Isso pode ser porque talvez eles já
tenham tido uma relação diferente com esses seres. Talvez o Astaroth não fosse mal, né? Fosse um tipo de deus ali para eles, como é comum na mitologia japonesa, e por isso eles enxergaram ali os demônios não como seres malignos, mas, né, assim, como seres iguais, tipo, diferentes na essência, mas que também podem ser comuns, assim como a gente, né? Sei lá, só tô jogando possibilidades aí pra vocês. E apesar do Mikuria, uma coisa assim o nome dele lá, meio difícil, achei de falar, que é o novo personagem curandeiro, né, que foi apresentado aqui, ter dito que ele nunca deu tratamento médico por uma criatura como Lieb, não necessariamente significa que eles nunca tinham visto um demônio ou tido um contato com um demônio antes. Só significa que o cara nunca tratou de nenhum. Mas ele me parece bem confortável com a ideia do Lieb ser um demônio. Assim como todos os outros ali que sabem o que o Lieb é. Se eles nunca tivessem visto um demônio na frente deles, eles iam ter tido alguma expressão de surpresa, de medo, alguma coisa assim mais, né? Eles não iam ficar tão tranquilões. Mas já que a gente tá falando dele, o reencontro dele com Asta foi a coisa mais fofa, falar a verdade. A gente deu aquela emocionada no coração, sabe? A felicidade do Asta, com os olhinhos brilhando e passando, né, a cara dele assim, que nem o gato faz com a gente, quando ele quer dar carinho. Quem tem gato sabe do que eu tô falando. E o Lieb todo envergonhado ali, com as bochechinhas vermelhas, falando que também sentiu falta do Asta. Gente, isso reforça ainda mais o quanto os dois criaram laços profundos e íntimos um com o outro, e como esse vínculo é inquebrável. Pensem só na situação que tá rolando ali. O Asta tá sem o grimório dele, tá sem as espadas, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu ali com ele, com o grimório, mas ele não tá preocupado com isso. Ele não tava pensando nisso. Ele tava preocupado com o Lieb, né? Se o Lieb ia ficar bem. E isso mostra o quanto o Asta não enxerga o Lieb como uma fonte de poder, e sim como um irmão de verdade, né? Mostra o quanto também o Lieb é mais importante pro Asta do que um grimório, do que espadas, do que poder, do que magia, do que qualquer outra coisa. E isso vem de encontro justamente com os sentimentos do Lieb ter encontrado no Asta um sentido para a existência dele. Eu achei muito fofo tudo isso aqui, né? Mas depois dessa cena incrível, tão maravilhosa, a gente tem a cena mais pesada desse capítulo, e eu diria que é uma das cenas mais pesadas da obra, que foi feita de uma forma muito delicada, muito sutil, que foi o ápice do desespero do Asta. Nunca na obra, até hoje, a gente viu o Asta tão desacreditado nele mesmo que nem a gente viu aqui no 339. A expressão dele enquanto ele se confrontava internamente ali com a fraqueza que ele tem, né, a falta de capacidade de proteger e de salvar os seus amigos, a forma como ele rebate o Ryuya com o desespero de quem treinou uma vida toda, mas mesmo assim tudo isso, toda essa tragédia aconteceu, mostra que pela primeira vez ele não se sente capacitado o suficiente, e mostra que ele perdeu a fé nele mesmo. Tanto que ele diz aqui que ele nunca vai ser forte para poder mudar alguma coisa na história das pessoas, para poder salvar elas, que não vai adiantar ele treinar, não vai adiantar ele fazer nada. E é totalmente justificável com tudo o que rolou, né? Ele tinha se tornado forte o suficiente de uma forma que ele nunca nem sequer sonhou no sonho mais profundo dele que ele poderia se tornar, e mesmo assim ele não chegou nem aos pés do Lúcius. Então ele chegou no limite psicológico do quanto ele é capaz de aguentar de sofrimento e desgraça na vida dele. Todo mundo possui uma tolerância para o que consegue aguentar na vida. Uns têm mais, outros têm menos, mas o Asta já mostrou que ele tem uma resiliência incrível. Só que mostrar ele nessa situação, né, de que mesmo pessoas super fortes psicologicamente também atingem o seu limite, também possuem uma hora que deixam de ser capazes de aguentar a dor e os acontecimentos da vida, aproxima ainda mais o Asta do leitor, porque ele fica sendo ainda mais retratado como um ser humano real, cheio de limitações no dia a dia, de fraquezas, de sonhos despedaçados, de lutas, e agora de cansaço e esgotamento mental também, né? E da negatividade que pode atingir a qualquer um de nós a qualquer momento da vida, principalmente quando a gente está passando por situações mais caóticas, mais difíceis. E o que é difícil para cada um, né? É para cada um, né? O que é difícil para mim não necessariamente vai ser tão difícil para você, e vice-versa. A gente precisa respeitar os limites das outras pessoas. A gente consegue se ver ainda mais no Asta com esse lado dele sendo mostrado, até porque ninguém
é tão forte o suficiente a vida toda para nunca entrar num modo de desespero total assim. E ele nem acredita mais que um treinamento possa fazer a diferença na vida dele, né? E todo esse desespero mostra que por um instante ali ele teve uma perda total de esperanças que desencadeou uma angústia enorme dentro dele, motivada pelo sentimento de impotência, né? E que mostra que ele passou a negar a possibilidade de alcançar a força necessária para poder enfrentar as coisas que estão prestes a acontecer ali por causa do Lúcius. Então ali ele tem uma mistura de ansiedade com raiva e frustração que faz ele passar a ter uma visão muito negativa e a não ver saída nos problemas dele. Ele tá num sofrimento agudo, que é muito bem expressado pelo desenho que o Tabata faz ali, né, da expressão do Asta nesse momento, é muito pesado. E aí entra a Ishika com um choque de realidade de uma forma bem diferenciada, né, a gente precisa combinar, mas que mostra muita coisa ali nas entrelinhas. Ela dá um tabefe na cara dele e inicia uma reflexão que mostra que ela também enxerga no Asta a única salvação para o povo e para a nação dela. Mas ela não só expressa isso de uma forma não convencional e errada, né? Eu diria aqui. Como ela também usa essa forma para dar uma injeção de ânimo no Asta. Óbvio que na prática, na vida real, se você fizer isso com alguém que tiver nas condições que o Asta tá, você vai acabar jogando a pessoa mais pro fundo do poço ainda. Mas como a gente tá falando de uma obra de fantasia, tudo é permitido, né? E esse jeitão dela aí de enfiar a mão na cara dele reflete o quanto o próprio Ryuya tá dependendo do Asta para que eles sobrevivem e o quanto ela se importa em treinar ele para que ele fique mais forte, tanto que ela ameaça cortar ele em pedaços aqui e agora, né, se ele não corresponder à bondade do Ryuya treinando e ficando mais forte ali para poder vencer o Lúcius. Ela acredita também no Ryuya e se o Ryuya acredita no Asta, ela vai acatar por respeito, por devoção, por tudo isso. Bom, e eles partem lá para a floresta de bambus, para o Asta poder aprender a usar o Ki de uma forma mais apropriada. E é interessante aqui que, apesar dos feiticeiros terem os pergaminhos deles, a base principal, né, a base aqui de poder deles, não é oriunda, né? Hoje eu tô cheia de palavras cultas. Não é oriunda do pergaminho. Ele precisa ter o pergaminho para ter, né, os feitiços específicos, né? Bem diferente lá do continente, que cada um tem um atributo mágico diferente e que eles não possuem uma forma de poder que seja comum a todos. Eles têm a mana, né? Aqui eles têm o Ki, mas o que eu digo é que cada um desenvolve um tipo de magia a partir da mana, mas eles precisam dos grimórios para terem ali os poderes específicos de cada um. Aqui na Terra do Sol, isso daí tudo é um poder comum entre os nativos de lá e que eles podem usar os mesmos golpes, ou seja, eles podem mesclar com as suas próprias naturezas mágicas para daí criar feitiços únicos, ou então eles podem usar todo mundo o mesmo feitiço ali que se eles quiserem, né? Mas é legal ressaltar que o Ryuya afirma que todos usam o Ki mesmo de forma inconsciente. Então, isso mostra que o povo de Clover e dos outros 3 países lá apenas não descobriram e não desenvolveram essa habilidade, incluindo o Lúcius, o que vai ser um diferencial para o Asta na batalha. E ali é explicado o conceito do Ki, que a gente já tá cansado de ver aí em obras japonesas, né? E é explicado para o Asta como manipular propositalmente essa energia e o que fazer com ela. Então, obviamente, a gente tem um momento ali em que ninguém acredita que o Asta ia conseguir tão cedo. Isso é muito normal, não shonen, mas aí ele vem e faz a parada de primeira. Todo mundo fica em choque, menos o Ryuya. É importante ressaltar isso, porque como eu já falei, o Ryuya já tem o vislumbre de que o Asta vai se tornar o monstrão da humanidade, né? Mas tem algumas coisas legais aqui pra gente comentar. O Ki é a energia vital do ser humano, certo? Mas o que é que o Asta reúne quando vai condensar o Ki dele ali no braço? A antimagia. E a gente sabe que a antimagia é proveniente do Lieb e não do Asta. Então, o que acontece aqui foi a fusão dos resquícios da antimagia do Lieb, que estão no corpo do Asta, com a própria energia vital dele, né, com o próprio Ki dele. Isso abre algumas possibilidades bem interessantes. Diferente da Ishika, que cortou lá o bambu, que cresce com o poder de feitiço, que chama Yoriyuko, essas palavras hoje estão muito difíceis para mim, né? Como vocês preferirem, eu vou falar poder de feitiço porque eu acho mais fácil, tá? O Asta não corta o bagulho lá, né? Mas ele faz o troço murchar meio que de dentro para fora ali. Por quê? Porque a antimagia dele simplesmente anulou, né, o poder do feitiço ali daquele bambu. Então, a antimagia é eficaz também para anular feitiços daquela região.
Além disso, o fato de que o Asta não tá em modo união com o Lieb, não tá com o Grimório dele, mas ainda assim ele é capaz de manipular os resíduos de antimagia que estão no corpo dele, né? Por causa do contrato diferenciado que ele tem com o Lieb, ou talvez porque os dois sejam um só, como eu falei mais cedo, pode levar a gente a teorizar que ele venha aprender a ativar as habilidades da união sem estar ali, né, na união com o Lieb, usando a antimagia sem precisar fazer a fusão. E aí, desse jeito, poupar as forças do Lieb para um momento mais necessário dentro da batalha, mas ainda assim ser forte o suficiente para conseguir lutar com gente muito grande sem ativar a fusão. Fora que ele aprendendo a usar o Ki com a antimagia, ele vai reduzir significativamente os danos que ele sofre no corpo por causa da fusão do Lieb, né? Provavelmente vai proporcionar também um aumento de tempo nesse modo, ele vai poder ficar mais tempo ali, fundido ali com o Lieb. E ele pode vir a desenvolver o modo anti-magia zone. Ia ser muito legal, né? Inclusive, o nome dessa técnica aí que ele aprende é separação celestial. O que é bem sugestivo, né? Porque pode indicar que com ela o Asta possa ter a capacidade, mais pra frente, de separar o demônio purificado que foi embutido na galera lá e desse jeito salvar a irmã Lily e toda a galera que se tornou ou que vai se tornar o humano perfeito lá do vagabundo do Lucius. Fora tudo isso, com o aprimoramento do uso do Ki, o Asta vai ter uma percepção ainda maior dos movimentos dos adversários, ele vai poder usar técnicas para poder explodir os outros com a separação celestial, ele vai conseguir reforçar ainda mais os músculos dele nas batalhas físicas, né? Então ele vai ter um aumento significativo também de velocidade para poder se equiparar ao Lucius. Então, várias outras possibilidades vão ser abertas aí e a gente pode debater isso num outro vídeo para não ficar muito longo esse daqui. Mas o que vale ressaltar é como a Ishika, mesmo sendo uma usuária de Ki, não sentiu o poder do Asta agindo ali no bambu, né? Que parece que pegou fogo de dentro para fora. Mas isso é coerente, já que a antimagia também é indetectável por usuários de mana. O que importa é que o fato dele ter conseguido de primeira usar o Ki ali, ter criado essas novas possibilidades de manifestação de poder, deu para ele a esperança que ele tinha perdido há alguns minutos atrás e permitisse que ele voltasse a acreditar nele mesmo, né? Que ele ainda tem espaço para ficar mais forte e ter a chance de aprimorar tudo isso para poder lutar contra o Lucius. Eu sei que o mangá termina com um paralelo entre o desespero e a esperança do próprio Asta, né? O declínio dos sentimentos dele para a ascensão dele voltar a enxergar uma chance de sucesso e de crescimento dele mesmo num painel com o rostinho dele ainda transmitindo medo e insegurança, mas agora enxergando uma possível saída, né? Uma solução ainda que muito difícil pra tudo que tá acontecendo. Esse painel dele com essa carinha me quebrou demais, gente, sério, por isso eu falei aqui que o Tabata foi muito sutil, mas muito pesado na transmissão da mensagem desse capítulo. Tô ansiosa pro próximo, comentem aqui o que vocês acharam. Eu quero lembrar vocês que essa semana agora eu vou estar na BGS, então o review do capítulo 340 vai sair atrasado, porque eu vou estar na BGS sexta, sábado, domingo e segunda. Eu só vou voltar para casa na terça-feira, então vai atrasar bastante. Eu vou tentar lançar outros vídeos aqui antes de eu ir para BGS, se não me engano, eu vou para São Paulo na quarta ou na quinta, mas tenham isso em mente, que vai atrasar um pouquinho por causa disso, mas não percam as esperanças, porque eu vou trazer o review antes de embolar tudo, tá bom, gente? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!